Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Keila Batista, professora de História, e vamos aí continuar discutindo a nossa disciplina, né? Os assuntos dessa disciplina. Pessoal, o nosso assunto de hoje é referente, então, aí ao iluminismo, né? Esse iluminismo que vai ser tão importante para revoluções liberais, para outras questões que processos de independências que vão acontecer na América, na Revolução Francesa. Então, a gente vai discutir um pouco aí sobre o iluminismo, ok? Pessoal, então assim, né, para a gente discutir sobre o iluminismo, a gente precisa falar um pouco também sobre o antigo regime, né? Que era esse antigo regime que vai vigorar aí na Europa entre os séculos XVI, né, e século XVIII, né? Na maioria, então, desses países, né? O que era, então, esse antigo regime que a gente chama? Ele era caracterizado por um poder absoluto do rei, né? Aí a gente vai discutir o absolutismo, esse poder centrado na mão de uma única só pessoa, né? Que tem poderes absolutos, uma sociedade estratificada, uma sociedade sem mobilidade social, né? Uma economia baseada na agricultura, e o comércio como, então, o principal motor aí da economia. A gente vai ter o mercantilismo. Então, essas características, elas vão, então, dar-se uma definição rápida, né, desse antigo regime. E o iluminismo, então, ele vem para questionar, né, questionar essas bases do absolutismo, né? Então, a gente só tem uma perguntinha básica aí que a gente imagina que as pessoas da época pensavam, né? Se todos nós somos seres humanos, então por que uma pessoa é chamada de rei e pode mandar e desmandar, e as outras são chamadas de súditos e só podem obedecer, né? Então, como essas e outras questões, as pessoas começaram a refletir, né? E os iluministas, eles achavam que os homens tinham sido feitos para pensar e construir um mundo melhor, e não para aceitar ordens, né, caladinhos. Esses homens brilhantes, então, escreveram livros, né, muitos livros, então, explicando aí essa nova forma de ver a vida, e aí esses livros, essas ideias, elas começaram a percorrer o mundo todo, por onde passavam, e começou a balançar, e iam deixando, então, a vontade aí de mudança, tá, pessoal? O iluminismo é um movimento filosófico, intelectual e científico que contrariou, então, as bases do antigo regime. Quando aconteceu o século, né, XVIII, onde Inglaterra se tem início, né, e a gente tem a França e o auge, né? E o iluminismo, então, representou basicamente a forma da burguesia ler o mundo, né, perceber o mundo. E aí, características básicas, né, racionalismo, razão agora ela vem, né, para explicações aí para várias coisas, cientificismo, a ciência agora também como base, anti-absolutismo, agora questionar esse poder, né, absoluto do rei, anticlericalismo, antes aí esses dogmas, né, do clero aí absolutos também, e a defesa das liberdades individuais, dos indivíduos, dos homens. Então, ele vem pregando aí todas essas questões muito importantes, né? Então, os iluministas, eles valorizavam, como eu disse, a razão, né, considerada, então, o instrumento mais importante, dos maiores, né, para se alcançar, então, qualquer tipo de conhecimento. Eles vinham com a valorização, né, do conhecimento a partir da experiência, da investigação, né, em todos os campos, economia, política, sociedade, né, crença nas leis naturais, as normas da natureza que regem todas as transformações, então, do comportamento humano, nos direitos naturais, né, nessas leis de direitos naturais, que é muito importante que todos os indivíduos possuem em relação à vida, à liberdade, à posse, à liberdade de expressão. Como eu disse, criticando o absolutismo, defesa da liberdade política e econômica, e a Igreja Católica também criticando, né? Aí a gente tem uma questão muito importante que não quer dizer que a crença em Deus ela foi abolida, excluída, não, né? Só que eles ressignificaram, né? Questionaram esse poder da Igreja, tá, pessoal? Então, a gente vai ter os principais pensadores do iluminismo. A gente vai ter o John Locke, né? O inglês, ele é considerado, então, o pai do iluminismo. Ele vem aí com direitos naturais, né, pregando essa questão dos direitos naturais inalienáveis dos homens, como a vida, a liberdade, a propriedade. Ele também dizia que os governos existiam para preservar, então, esses direitos, tá? John Locke, assim como outros pensadores, eles vão escrever várias obras, só que aqui, por conta do nosso tempo, a gente não pode discutir melhor sobre eles, mas, como eu sempre digo, eu deixo aí a dica para vocês estudarem melhor sobre eles e, principalmente também,
sobre os seus pensamentos e suas obras, né? Porque algumas vezes as questões do Enem, elas cobram, então, algumas obras e um pensamento mais a fundo, tá, pessoal? E aí, então, com John Locke também a gente tem o liberalismo político, né? Essa liberdade política. Ele vem trazendo a defesa da monarquia parlamentar, né, constitucional, para abalar, então, esse poder absoluto do rei. E ele vem trazendo o conhecimento, dizendo que o conhecimento ele se dá a partir da experiência e da razão, a partir da experienciação que eu tenho do mundo, né, das sensações, do vivido, eu vou criando, então, aí o meu conhecimento sempre de uma forma bem racional, tá? E o Adam Smith, também um inglês, né, ele é considerado, então, o pai da economia, porque ele vem trazendo essa não intervenção do Estado na economia, né? Ele vem dizendo aí que a economia ela tem as suas dinâmicas próprias, né? Suas leis próprias. Aí ele vem falando aí da livre concorrência, a lei da oferta e da procura, a divisão do trabalho, né? Riqueza atrelada também aí ao trabalho, e também o liberalismo econômico, que é muito importante também, né? Que é essa não participação do Estado na economia. A economia, então, sendo livre aí desse poder do Estado, né? E como eu disse para vocês, ele vem trazendo a questão, a mão invisível do mercado, né? Então ele vai discutir todas essas questões da economia e o liberalismo econômico já diz nessa liberdade aí da economia, tá, pessoal? Montesquieu, francês, ele é muito importante porque ele vem trazendo a divisão dos poderes, né, dos três poderes, como o executivo, legislativo e judiciário, né, que muitos países seguem, né, inclusive a gente aqui no Brasil. Ele vem também falando dessa harmonia e autonomia entre os poderes, isso é muito importante, né? Porque ele fala dessa harmonia, para que os poderes, eles não, o judiciário não seja, né, maior do que o legislativo, o executivo, que tem essa harmonia também na sociedade, né? E também a submissão de todos aí perante a lei. E o Voltaire, da França, ele vem criticando o clero, né, a intolerância, vem pregando aí a igualdade jurídica e a liberdade de expressão. Rousseau também, muito conhecido, né, os pensamentos de Rousseau, um dos mais influentes aí da França, né, ele vem falando da soberania popular, do contrato social, é ele que fala que o homem é o lobo do homem, né, o Diderot e o Alembert, né, francês aí, que eles vão criar a enciclopédia, né, eles vão reunir, então, a partir do momento, né, que há várias palavras, a gente tem a questão também aí da ciência, né, várias palavras, eles vão tentar reunir esses significados em vários volumes, né. E aí, pessoal, claro que a gente vai ter alguma movimentação dos reis absolutistas, né, e é um movimento que a gente chama de despotismo esclarecido. Esses reis, né, absolutistas, que influenciados pelas ideias iluministas, promovem, então, reforma em seus países, né? Porém, aí sem abdicar esse poder absoluto, né? Sem abdicar esse poder imenso que ele tem na mão. E esse movimento ele vem também para tentar evitar essas rebeliões internas, né? Porque essas ideias, né, desses intelectuais, elas vão gerar aí muitas discussões, a sociedade vai enfervecer, então esses reis eles vêm aí com essas reforminhas, né, no sentido de tentar manter aí os seus postos, né? E aí a gente tem a importância desse movimento, influenciou uma série de movimentos na Europa e fora dela, que abalaram, então, definitivamente o antigo regime ao longo dos séculos 18 e 19, como, então, a gente vai ter aí a independência dos Estados Unidos, né, que a gente vai ter ideias iluministas, a Revolução Francesa também, a gente vai ter ideias iluministas aqui no Brasil, com a Inconfidência Mineira também, né? E vai ser base do pensamento contemporâneo em muitas sociedades ocidentais, no que diz respeito, então, à organização política, econômica e social, né? Essas ideias iluministas, como eu falei para vocês, aí referentes à organização dos poderes, né? E aí, segundo o iluminismo, o princípio organizador da sociedade deveria ser, então, a busca da felicidade, né? Ao governo, então, caberia garantir esses direitos naturais, a liberdade individual e a livre posse de bens, a tolerância para a expressão de ideias, a igualdade perante a lei e a justiça como base, então, na punição dos delitos, né? Então, quais desses direitos nos é garantido em plenitude, né? Então, assim, essa é uma questão para a gente questionar, né? E também para a gente pensar enquanto um ser social, né, no mundo, os iluministas achavam que os homens tinham sido feitos para pensar e construir um mundo melhor. Então, você também é parte aí desse mundo, pense sempre, né?
sempre usando aí a razão, né, a ciência, a ética e respeitando as liberdades individuais. Pessoal, então vamos para o nosso exercitando uma questão aí do Enem. Vamos lá. Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa, anunciado por pensadores como Descartes e Bacon, impulsionado pelo iluminismo, não surgiu de um prazer de poder, de um mero imperialismo humano, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida física e culturalmente. O enunciado, né? Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a investigação científica consiste em a. Expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes. B. Oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia. C. Ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam progresso. D. Explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e religiosos. E explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos. E aí, pessoal, qual dessas alternativas está correta? A gente tem, claro, né, a letra C. Ser expressão da razão e servir de modelo para outras áreas de saber que almeja, então, aí o progresso, né? Então, a ciência vem aí, essa investigação científica vem aí com essa missão, né? De saber, usando aí a razão, né? E a partir daí outras áreas do conhecimento, e a partir da razão vai tendo aí, então, o progresso, sempre como eu disse, né? Os iluministas pregavam para que haja, então, um mundo melhor, ok, pessoal? Então, não esqueçam de acessar a nossa plataforma e até a nossa próxima aula. Tchau!